no ar com mais um Funimation TV, o nosso espaço para falar de anime, mangá, o mundo da cultura pop japonesa no geral e da programação da Funimation. Eu sou Leonardo Kitsune. E eu sou Mai Fujikaki. Ontem vocês tiveram um pouquinho, né, da entrevista com o Fábio Campos, o diretor de Assassination Classroom. E hoje a gente vai continuar com a entrevista com o elenco, né, Kitsune? Especialmente com o protagonista, né, que é o Spencer Tots. Isso. Hoje a gente vai ver a parte 2 de 3 da entrevista com o pessoal do Assassination Classroom. Hoje tem bastante do Spencer, não tem mais o Fábio Campos. Professor Koro. E um pouquinho também da Marina Santana, que é o Nagisa, que é uma voz, uma dubladora para o Nagisa. Eu não sabia que era uma menina. A gente vai falar, Nagisa? exatamente, a gente vai falar um pouco mais disso aí na entrevista depois. Mas enfim, por enquanto, vocês ficam com essa parte aqui da entrevista. A gente volta daqui a pouco e tem muito mais coisa pra gente mostrar sobre dublagem aqui na Funimation TV e a gente já volta. Então vamos lá. Gente, vocês estão muito bem, eu tô impressionada, como eu falei. Depois que eu mudei pra dublagem de Assassination, deu um outro tom. Tipo, a obra do Assassination já é maravilhosa, mas dublada por vocês está divina, assim. Ah, que bom, fico feliz em saber, porque é esse o ponto, né? A gente conseguir trazer a obra mais para próximo da cultura e das piadas e das ideias e aquilo fazer mais sentido no geral, né? Então, ouvir um feedback desse é o grande lance. E Spencer, como assim? Você é Silvio Santos, você faz um momento no National Geographic ali, é incrível. Tem de tudo, né? Tem até o Meteoro de Pegas, lá o Seiya, tem o Bob Esponja. Que é isso? Tem o Deadpool, tem Bob Esponja, tem de tudo. E é legal isso que o Fábio falou, né? Que vocês tiveram muita liberdade pra interpretar, né? Pra fazer essa... Eu nunca vi uma liberdade como essa, na verdade. Eu dublo, vai fazer 18 anos que eu dublo o ano que vem, e eu nunca vi a liberdade que a gente teve nesse anime. Eu nunca vi isso. Em 18 anos quase 18 anos de profissão, o nível de liberdade ali foi tão extremo que eu confesso que foi até difícil no começo você ter tanta liberdade, ser tão tem um limite. E acredito que deve ter sido o primeiro personagem seu que a boca... Ai, olha que lindo, ele tá ali, o professor Koro tá junto, que gracinha. Então, e essa boca, né? Deve ter sido o primeiro personagem que não mexia a boca. Facilitou muito o seu trabalho nesse ponto? Não foi o primeiro, né? Mas, assim, certamente fica muito mais fácil. Ele mexe a boca, o problema dele é que ele mexe a boca às vezes. Então a gente vai fazendo sem boca, né? Vai fazendo a coisa livre. E às vezes ele vai lá e dá uma batidinha assim, aí tem que respeitar, né? Não tem jeito. E às vezes ele aparece na forma humana, né? Uma ou duas vezes, e também tem que respeitar. Mas no geral é muito mais fácil, claro. Você pode dar muito mais esforço na interpretação do que na sincronização. É que nem dirigir um carro manual e um carro automático. Você não precisa pensar na embreagem, é mais fácil, né? E você já conhecia o professor Koro? Já conhecia Assassination Classroom? Eu não conhecia, eu não sou um grande consumidor de anime. Na verdade, eu não assisto televisão. Eu quase nunca assisto televisão, não assisto nada do que eu faço. E é uma coisa pessoal, é como assim, eu falo assim, o médico que trabalha o dia todo na frente dos pacientes, quando chega em casa, ele não quer cuidar de alguém em casa, né? Então a mesma coisa acontece, pelo menos comigo. Passo, sei lá, 8 horas por dia trabalhando na frente da TV, fazendo as mídias. Quando chego em casa, não quero fazer isso. Então, eu não sou um grande consumidor de mídia. E não conhecia Assassination Classroom. Talvez se eu conhecesse, eu tivesse um pouco mais de receio de fazer algumas piadas. Porque quando eu cheguei para fazer o trabalho, o Fábio me contou a história. Eu falei, nossa, mas que coisa mais perdida, sem pé nem cabeça. Qual é a lógica dele morrer no final? Sem noção nenhuma. Qual é a lógica do objetivo ser matar o cara? Mas aí eu fui entendendo, porque na verdade o Nagisa é o grande... ele que explica tudo, né, na história. Então eu fui fazendo a coisa sem entender como que isso ia ser explicado. E aí assistindo, assim que a coisa ficou pronta, assim que eu descobri o quanto o Assassination Classroom era importante, o quanto o Koro era relevante no mundo de anime, eu falei, quer saber, agora eu vou assistir, né? Então eu maratonei, como disse o Fábio agora há pouco, assisti tudo em poucos dias e achei sensacional. Achei a Nagisa sensacional. Eu já conhecia a Marina, aliás, a Marina é sempre espetacular, eu só elogio ela, mas foi uma surpresa para mim. Se eu soubesse possivelmente que era tão famoso assim, eu teria tido menos coragem de encarar certas piadas. Imitar o Silvio Santos foi uma coisa assustadora. Falei, será que pode falar da carta? Então, vamos fazer, não é possível.
Isso foi do diretor ou foi ideia sua? Você teve que se adaptar ou não? O Fábio chegou para mim e falou o seguinte: olha, a orientação do cliente é que você, como é uma série de humor, tem muito humor, então você está livre para fazer as adaptações que você quiser. Se eu achar que você passou dos limites, eu te aviso. Se eu tiver uma ideia melhor, eu proponho. Então foi muito tranquilo. A maior parte das coisas bizarras, perdidas, totalmente perdidas, iam vindo na cabeça. Tem referência a Chaves, tem referência a Dragon Ball, tem referência a tudo que eu consegui imaginar ali. Tem uma hora que ele fala, eu não acredito que eu errei. Que burro! Então, totalmente, sabe? Você, então, na hora que teve que fazer o Silvio Santos, você já era acostumado a fazer? Ou você falou que foi um pouquinho diferente, né? Teve que aprender. Tudo improviso. Eu já quem não imita, né? A gente imita um pouquinho de tudo. Mas eu ouvi que ele fazia uma espécie de um show quando eu ouvi a primeira vez, ele fazendo, eu já percebi que ele estava fazendo uma espécie de um apresentador de televisão naquela hora. Quando ele falou apresentador de televisão, quando eu percebi uma coisa, mas você vai querer falar, vai, eu sei, agora já é. Ficou demais. E Marina, eu nunca imaginava que o Nagisa era uma menina. Assim, tá aquele andrógeno ali, né? A gente não sabe muito bem o gênero certo dele, mas que a dubladora é menina, que legal, gostei muito de saber. E legal que na história dele também tem gente que fica na dúvida, né? Sim. Se ele é menino ou menina. Então, já criou uma relação aí com essa ideia, né? E como eu estava te contando antes, em relação ao teste que eu tinha feito no primeiro dia de gravação, o Fábio pediu um ajuste de voz. Falou, eu quero um pouquinho mais velho. E aí foi onde eu consegui essa oportunidade de fazer um personagem grande, de sustentar por bastante tempo uma voz alterada nesse sentido. Eu já costumo gravar bastante voz alterada, menino bem mais novinho, voz caricata, enfim, tem, sei lá, já dublei tem até cachorro, dublo labrador. Então, foi essa oportunidade de fazer essa voz específica num trabalho grande. Porque às vezes também são vozes diferentes em personagens pequenos, e aí você não encontra a grande dificuldade, que é fazer aquilo num texto muito grande ou por horas de gravação, muitas horas de gravação. Então exigiu até um estudo específico para sustentar aquele registro de voz com tranquilidade, ter uma dicção mais tranquila, ter uma leveza na forma de falar para não parecer aquele trabalho que tem muito esforço só para acontecer, sabe? Então, para trazer essa naturalidade, depois do primeiro dia de gravação que eu entendi aonde a gente estava chegando, o que aquilo ia virar e tal, eu falei, eu vou estudar. E fui. Você viu agora a entrevista com o Spencer Totti, e que incrível, o cara também, ele é estudado, ele fez direito, ele tipo, é mestre em direito, como assim? O homem é um gênio. Um gênio, não só talentoso como ator, mas também, né, na área de jurídica, que interessante, né? E é muito legal a gente ver quando os caras adotam a história, né? Na entrevista do Fábio Campos teve um pouco falando que ele não ensaiava. Na dublagem, o que ele quer dizer com isso é a questão de você ouve o áudio, aí você tenta uma primeira pra ver como fica, e aí depois você vai pra valer. O Spencer ia ouvindo, ia fazendo, ia gravando e ficava. Era numa tacada só. E assim, eu tenho pouca experiência de dublagem. Fazer isso é difícil pra caramba. E o resultado... é talentoso, ele tem também um pouco aquela coisinha do professor Coro, eu acho, né? Então, até tem nele, então já fica mais fácil. O resultado ficou como se ele tivesse estudado o texto por anos aí, ficou um ótimo resultado. Ficou melhor que o original. Então, eu não sei nem se eu quero algum dia conferir o original. Já tá naquele estágio de Assassination Classroom em português pra mim. Eu não quero saber de mais nada. E a gente teve uma palhinha da parte da Marina. Amanhã a gente vai ter mais amanhã, Tem mais Marina Santana, que é o nosso Nagisa. Por enquanto, a gente fica com Attack on Titan. E amanhã tem mais as entrevistas com o elenco de Assassination Classroom. A gente já volta. A gente já volta.